Vamos lá, gente. Dando início à nossa jornada aí, vamos iniciar com o regulamento disciplinar para a Marinha. Nosso objetivo, como eu falo sempre nas nossas aulas, é chegar no CIAW. Chegar lá como sargento, como suboficial, carregando as bolsas, já com uniforme dentro, vai para o alojamento e já volta para o campo para ser nomeado guarda-marinha. E logo em seguida, o curso de formação, a nossa grande festa aí e o nosso segundo juramento à bandeira, agora como oficial. Vamos lá? Generalidade 1 a 3, capítulo 1 e 3 aqui, essa generalidade aqui, não cai para vocês. A gente vai comentar rápido a generalidade aqui, mas são só conceitos. O RDM é uma matéria que o legislador, quem fez o RDM, ele foi muito feliz, porque ele colocou o RDM dentro de uma sequência. Nessa parte de generalidade do primeiro, capítulo primeiro, você vai encontrar, primeiro, para que serve o RDM? Né? É logo o primeiro, propósito dele. Depois ele vem conceituando o que é disciplina, o que é hierarquia, a boa educação militar, e no artigo 5º ele fala quais são os militares que estão submetidos à RDM. São os militares da Marinha, da ativa, reserva remunerada e os reformados. Logo em seguida, ele vem no artigo 6º e conceitua contravenção disciplinar. No artigo 2º, ele conceitua disciplina e falou que disciplina é rigorosa observância e acatamento integral das leis, normas e regulamento. Lá no 6º, ele desfez isso e falou que isso é contravenção disciplinar, quando ele fala que é toda ação ou omissão que contraria leis, normas e regulamento. Olha só, o artigo 2º, ele fala disciplina, rigorosa observância e acatamento integral das leis, normas e regulamento que rege o organismo militar. No 6º, ele falou contravenção disciplinar é o oposto de disciplina. É ação ou omissão que contraria leis, normas e regulamento, desde que não seja capitulado no Código Penal como crime. Ok? E se você for lá no 8º, ele vai falar, quando houver concurso de crime e contravenção, ambos de idêntica natureza, aplica somente a pena relativa ao crime. Então ele complementa. Em seguida vem o artigo 7º e fala assim, agora a gente tem que saber quais são essas ações ou omissões que vai contrariar leis, normas e regulamento, que são contravenção disciplinar. Vem o artigo 7º e relaciona 84 ação ou omissão praticada pelo militar que pode ser enquadrado como contravenção disciplinar. E no final do artigo 7º, ele ainda coloca um parágrafo único e diz: qualquer outra ação ou omissão que contrariar leis, normas, que não estejam relacionadas como contravenção disciplinar, pode ser considerado contravenção disciplinar pela autoridade que for impor a pena. Então, eu sempre faço esses comentários. O RDE, Regulamento Disciplinar para o Exército, porque a Marinha tem um regulamento disciplinar que aplica só aos militares da Marinha. O Exército tem um regulamento disciplinar que aplica só aos militares do Exército. A Aeronáutica tem um regulamento disciplinar que aplica só aos militares da Aeronáutica. O regulamento disciplinar para o Exército, ele tem 100 contravenção. E lá ele não fala que é contravenção, ele fala que é transgressão. Então ele tem 100 transgressões disciplinares. O regulamento disciplinar para a Aeronáutica, ele tem 88 ação ou omissão classificado como contravenção disciplinar para a Aeronáutica. E a Marinha tem só 84. Então, é o que tem menos contravenção disciplinar. Porém, passa a ser mais rigoroso do que as outras duas forças. Por quê? Porque ele criou o parágrafo único e falou que qualquer coisa que você fizer, se a autoridade não achar relacionado naqueles 84 itens, coloca contravenção disciplinar conforme parágrafo único do artigo 7º do RDM. Então, ficou aberto. E realmente é isso.
Quando o comandante quer punir e não encontra um enquadramento no RDM, ele lança o parágrafo único do artigo 7º do RDM. Em seguida, o legislador falou o seguinte: bom, agora você já sabe qual é o conceito de hierarquia, qual é o conceito de disciplina, você já sabe o que é contravenção disciplinar e sabe quais as ações ou omissões que são contravenção disciplinar. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que falar sobre esse negócio de contravenção e crime. Porque eu falei que o conceito de contravenção é ação ou omissão, contraria leis, normas e regulamentos, desde que seja capitulado no Código Penal como crime. Aí ele vai lá e fala: se for contravenção e for crime, aplica somente a pena relativa ao crime. Mas quem vai enquadrar? Quem vai enquadrar vai ser o comandante. É ele que vai chegar lá e falar: não, isso aqui é contravenção disciplinar, não, isso aqui é crime. Aí ele criou o parágrafo único do artigo 8º e diz o seguinte: que pode haver descaracterização. O comandante pode enquadrar como crime e o juiz chegar lá e falar: não, isso não é crime, não, isso é contravenção. Então houve uma descaracterização. E aí vem a questão da prova. Se houver descaracterização, quem vai punir o militar? A autoridade a qual o contraventor está subordinado. Aí ele vem lá no 10, no 11 e no 12 e fala sobre as circunstâncias. Circunstâncias que o comandante leva em consideração para aumentar a pena. Circunstâncias que levam em consideração para reduzir a pena. E circunstâncias que levam em consideração para não punir o militar. Pena nenhuma será aplicada. Agravantes, atenuantes, justificativas e dirimente. Então você vê que está tendo uma sequência. O propósito, conceito de disciplina, a boa educação militar, a quem é aplicado o RDM, o que é a contravenção disciplinar, quais são as contravenções disciplinar, a desclassificação da contravenção disciplinar, de crime para contravenção disciplinar, as circunstâncias agravantes, atenuantes, justificativas e dirimente, e em seguida ele fala assim: bom, agora ele já sabe, mas quem pode aplicar essas penas? Aí ele vai e diz quem pode aplicar essas penas. Então ele fala: quais são as penas? Já que tem contravenção, quais são as penas? Pode ser? Aí ele vai e cria 8 penas. Só existem 8 penas disciplinares: afastamento de função de atividade, repreensão, prisão simples, prisão rigorosa, exclusão, licenciamento, impedimento e serviço extra. Essas são as penas previstas no RDM. Admoestação não é pena. Admoestação não é pena. Detenção está previsto no RDM? Tem RDM, tem detenção. Mas detenção no RDM não é pena. Ela não é uma pena. Aí ele falou todas as penas. Já que eu falei quais são as contravenções e quais são as penas, quem pode impor pena? A lógica é: quem pode impor pena é o comandante da OM. O comandante da OM é que vai impor a pena. Mas nós temos 3 exceções. E normalmente o que cai na prova são as exceções. 3 exceções. A autoridade superior na cadeia de comando pode impor pena, no militar da OM. OM comandada por autoridade civil, não tem OM comandada por civil, tem embaixadas, consulados e etc. Quem impõe pena é o oficial da ativa mais antigo da OM. E nas OMs comandadas por almirante. O RDM diz que vai ser de acordo com o estabelecido na OGSA. E a OGSA diz que os almirantes poderão delegar, em tudo ou em parte, a autoridades subordinadas a delegação para impor pena disciplinar. Somente os almirantes podem delegar para oficiais subordinados impor a pena, quando ele for o comandante. E qual é o documento? Regimento interno ou organização administrativa. Isso não está no RDM, mas está na OGSA e a matéria é nossa. Ok? Então ele já falou quais são as penas, quem pode impor as penas, aí ele vai falar depois
como são cumpridas essas penas. O legislador já falou, eu já falei quais são as penas disciplinares, já conceituei hierarquia, liderança, disciplina, contravenção disciplinar, já falei das circunstâncias agravante, atenuante, justificativa e dirimente, já falei quem pode impor a pena, e agora, como é que vai ser cumprida essas penas? Aí ele vem explicando como serão cumpridas essas penas. Impedimento de permanecer a bordo sem prejuízo de qualquer serviço que lhe competir. Serviço extra, execução pelo contraventor de qualquer serviço que não lhe couber fora do horário normal. Prisão simples, aí divide. Se for oficial, suboficial ou sargento, permanecer a bordo sem prejuízo de qualquer serviço. Se for cabo, soldados e marinheiro, compartimento da OM, sem prejuízo de serviço, exceto de confiança e responsabilidade. Prisão rigorosa, oficiais, suboficiais e sargento, compartimento da OM ou outro local determinado que couber o seu círculo. Se for cabo, soldados e marinheiro, prisão fechada. Então, ele explicou tudo isso. Quais são as penas, quem impõe, tal. Agora vamos partir para o recurso. Vamos a partir agora para os recursos. E dentro dos recursos nós temos um negócio muito importante chamado prazo, que acabamos de ver aqui. E dentro do RDM nós vamos encontrar vários prazos. O primeiro deles é 48 horas. 48 horas é o quê? É o prazo normalmente para impor a pena a partir do momento que a autoridade tomar conhecimento. A partir do momento que ela toma conhecimento, normalmente 48 horas para impor a pena. 8 dias úteis. 8 dias úteis são os recursos. É o recurso para aquele que foi punido a partir do término do cumprimento da pena recorrida, a pena imposta. É para a autoridade reconhecer desse recurso, 8 dias úteis. É para a autoridade que deu parte, se julgar que aquela pena vai denigrir a sua imagem, ele tem 8 dias úteis para recorrer. Outro prazo, 120 dias. 120 dias é para quê? Revisão de julgamento. Então, a partir da punição, 120 dias para revisão de julgamento. Você pode recorrer até o comandante da Marinha. Contra a decisão dele, somente um pedido de reconsideração a essa mesma autoridade. Ok? Agora, se a pena for imposta pelo comandante da Marinha, você pode recorrer ao presidente da República. Prazo, 120 dias. E o último prazo, 5 anos. 5 anos é para quê? Cancelar a punição disciplinar. Mas esse cancelamento pode ser feito a pedido do militar ou ex officio, pela própria administração naval, reconhecendo que passou 5 anos, tem bom serviço prestado e cabe o cancelamento. Ela pode, de ofício, né, ex officio, fazer o cancelamento. Se preencher os 4 requisitos simultaneamente, essa palavra é importante, simultaneamente, ou seja, você não pode preencher só um, ter passado 5 anos, não. Então temos que preencher os 4 requisitos simultaneamente. Quais são os requisitos? Não ter sido a pena tentatória, a honra, pundonor militar e o decoro da classe, ter transcorrido 5 anos de efetivo serviço a partir da última punição, ter bons serviços reconhecido nas suas folhas de alteração durante esses 5 anos e, o mais importante, ter parecer favorável do seu chefe, comandante ou diretor. Preencher os 4 requisitos simultaneamente, sua pena será cancelada e você concorrerá em grau de igualdade em todas as fases da carreira. Lembrando que não é retroativo. É a partir do momento do cancelamento que você passa a concorrer em grau de igualdade com seus pares superiores, pares subordinados. Ok? A partir daí, nós temos agora a parte de recurso. Quando você pode dar parte, quando você, em situações onde você vai ser lançado no livro, o livro registro, e ele vai só
até o artigo 49, que é o que nos interessa. Vamos lá. Então, vocês viram aí que, acho que eu não levei nem 5 minutos, falei do RDM todo. Porque o RDM é prático. Questão da prova de 23. Regulamento disciplinar para Maria, as contravenções são classificadas em graves e leves, conforme o dano grave ou leve, que causarem a disciplina ao serviço em virtude de sua natureza intrínseca e das consequências que delas advirem, ou puderem advir, pelas circunstâncias em que forem cometidas. No entanto, algumas circunstâncias podem ser atenuantes da contravenção disciplinar, sendo assim, assinale a opção que apresenta uma dessas circunstâncias. Prestação anterior de serviços, já reconhecido. É uma circunstância atenuante? Sim. Ignorância plenamente comprovada da ordem transgredida, justificativa. Força maior caso fortuito, justificativa. Ordem superior à justificativa e legítima defesa própria de outra, justificativa. Então, questão muito fácil. Tá, cada vez está ficando mais difícil. Né? 2024, ano passado. RDM superior deverá dar voz de prisão imediata ao contraventor e fazer reconhecer sua OM, regressar a sua OM. Quando a contravenção ou suas circunstâncias se o exigirem, a bem da ordem pública, da disciplina ou da regularidade do serviço. Essa voz de prisão será dada em nome, não vou nem ver as alternativas, da autoridade a qual o subordinado está, o superior está subordinado. É isso? Da autoridade que o contraventor estiver diretamente subordinado. Ou quando esta for menos graduada ou antiga do que quem dá a voz, em nome daquele lhe seguir em escala ascendente. É só a gente saber que você não pode dar ordem, prender em nome de autoridade inferior. Eu sou capitão de mar e guerra, encontrei um contraventor cometendo uma contravenção. O comandante dele é capitão de fragata. Eu posso prender em nome do comandante dele? Está preso em nome do teu comandante. Recolha sua OM. Não. Eu tenho que ver quem é o superior ao comandante dele na cadeia de comando e prender em nome dessa autoridade. Se não souber, nome do comandante do distrito naval. RDM define contravenção disciplinar como toda ação ou omissão que contraria as obrigações e os deveres militares estatuídos nas leis, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor que fundamentam a organização militar, desde que não incidindo no que é capitulado no Código Penal Militar como crime. Com relação à classificação e extensão das penas disciplinares, assinale as afirmativas abaixo e assinale a opção correta. Vamos lá. Para oficiais da ativa, repreensão, prisão simples até 10 dias e prisão rigorosa até 10 dias. Sim, essas são as penas dos oficiais. Prisão simples, prisão rigorosa e repreensão. Acabou. Não tem mais penas. Para oficiais da reserva, que exerçam função de atividade, repreensão, prisão simples até 10 dias, prisão rigorosa até 10 dias, dispensa de função de atividade, ok. Licenciamento ou exclusão? Não. Isso aqui é para praça. Licenciamento e exclusão é para praça. Se tem estabilidade, exclusão. Se não tem estabilidade, licenciamento. Então, errada. Para os oficiais da reserva remunerada, que não exerçam função de atividade, os reformados, repreensão, prisão simples até 10 dias e prisão rigorosa até 10 dias. Tá certo? Faltou a repreensão. Ah, não, tem aqui a repreensão. Está correta. 4. Para suboficiais, repreensão, suboficial, repreensão, ok. Prisão simples até 10 dias, ok. Prisão rigorosa até 10 dias, ok. Exclusão no serviço ativo a bem da disciplina, ok. Nós vamos ver lá no artigo 32 que o suboficial ele pode ser excluído a bem da disciplina, porém será somente por incapacidade moral.
Não existe exclusão do suboficial por conveniência do serviço, a bem da disciplina por conveniência do serviço. Por quê? Porque a exclusão ela pode ser a bem da disciplina por conveniência do serviço ou por incapacidade moral. Aí vem o parágrafo 1º e diz, por incapacidade moral, a bem da disciplina por conveniência do serviço, as praças de antiguidade inferior a suboficial, que for punido no espaço de 1 ano com 30 dias de prisão rigorosa. Aí o parágrafo 2º diz, todas as praças, exclusão a bem da disciplina por incapacidade moral. 5. Para sargento, repreensão sim, impedimento até 30 dias para sargento, sim, prisão simples até 10 dias, sim, prisão rigorosa até 10 dias, sim, serviço extraordinário, não. Serviço extraordinário é um direito privativo dos cabos, soldados e marinheiros. Só eles têm direito de ser punidos com serviço extra. Então está errada. Para cabos, marinheiros e soldados, repreensão, impedimento até 30 dias, serviço extraordinário até 10 dias, prisão simples até 10 dias, prisão rigorosa até 10 dias, licenciamento ou exclusão do serviço ativo a bem da disciplina. Correto. Mais uma. RDM, 2024 também, ó, 2 de RDM. Consiste na declaração formal de que o contraventor é punido por ter cometido determinada contravenção. Sobre a repreensão, essa pode ser aplicada. A repreensão é a pena mais difícil. Por quê? Porque a repreensão ela pode ser pública ou particular. E ambas podem ser verbal ou escrita. E a gente tem que saber as 4 situações. A pública verbal, a pública escrita. A particular verbal, a particular escrita. Vamos lá. Apenas em particular ou por escrita em ofício confidencial quando se tratar de oficial. Apenas em particular, não, né? Sobre a repreensão pode ser aplicada. Apenas em particular, não. Ela pode ser particular ou pública. Verbalmente ao suboficial no círculo de oficiais e suboficiais. Sim. Por escrito, as praças de graduação inferior a sargento em formatura da guarnição ou parte dela, e fixada em quadro de avisos do ciclo a que pertencer o contraventor. Quando, em particular, diretamente pelo subordinado que a impuser, verbalmente na presença do encarregado, sargente geral e do contraventor, por escrito em ofício ostensivo, reservado, se é particular, não pode ser ostensivo. Verbalmente ao oficial na presença de oficiais do mesmo círculo e quanto a oficiais superiores, somente por almirantes. Nada a ver, né? Verbalmente ao suboficial no círculo de oficiais e suboficiais. Vamos falar muito sobre isso aqui, porque é um ponto importante do RDM, a aplicação da pena de repreensão. 45. Vamos a FN. Já sabe que é fácil, né? De acordo com o regulamento disciplinar, quem cabe aplicar punição aos militares fuzileiros navais da reserva remunerado ou reformado que residam ou exerçam atividade na área de jurisdição do respectivo comando, respeitada a precedência hierárquica. Chega a ser a piada, né? Muito fácil, né? Pô, até parece que fuzileiro naval não é da Marinha. Pô, se é da Marinha, é distrito naval, né? Militares da reserva e reformados são punidos pelos comandantes do distrito naval, independente de ser fuzileiro ou não. E aí terminou. Vamos ao nosso RDM. Como eu falei para vocês, o artigo 1º ele fala do conceito, do propósito do RDM, que não cai na prova de vocês. O artigo 2º ele conceitua disciplina, que é a rigorosa observância e acatamento legal das leis, normas e regulamento. O parágrafo único do artigo 2º, ele fala sobre como se manifesta basicamente a disciplina e coloca aqui correção de atitude, utilização total da energia em prol do serviço, cooperação espontânea e benefício da instituição,
e obediência pronta às ordens superiores e hierárquicas. É a forma como se manifesta, basicamente, a disciplina. No artigo 3º, ele fala que a hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura militar e ela é feita por posto ou graduação. O mesmo posto ou graduação é feito por antiguidade. E o respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridades. A boa educação militar não prescinde, não precisa, não é cortesia. É dever de todos, estando em serviço ou não, tratarem-se mutuamente com urbanidade ou subordinado com atenção e justiça. Olha o tratamento do RDM. Entre os pares, com urbanidade. Ao subordinado, atenção e justiça. Lembra da OGSA? Qual é o tratamento entre os pares? Respeito e polidez. Tratamento mútuo, segundo a OGSA, com respeito e polidez. E o subordinado? Também com atenção e justiça. As prescrições do RDM aplicam-se aos militares da Marinha da Ativa, reserva remunerada, tem que ter reserva remunerada, porque quem vai para a reserva não remunerada não está mais submetido aos preceitos do RDM nem do Estatuto dos Militares. Por exemplo, os RM2, eles vão para a reserva não remunerada. Para eles acabou o Estatuto, acabou o RDM. Agora nós, que somos militares de carreira, vai para a reserva e continua submetido ao regulamento disciplinar e ao Estatuto dos Militares. Continua com posto, graduação e cometendo contravenção. Quem pune? Comandante de Distrito Naval da jurisdição. Artigo 6º, contravenção disciplinar, já falamos também. É toda ação ou omissão que contraria as obrigações, os deveres militares estatuídos nas leis, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor, que fundamentam a organização militar, desde que não incidindo no Código Penal como crime, porque quando houver concurso de crime e contravenção, ambos de idêntica natureza, aplica somente a pena relativa ao crime. Questão 39 aí, contravenção disciplinar é toda ação ou omissão, já vimos isso aqui, né? Não vimos não. Contravenção disciplinar. Toda ação ou omissão contraria as obrigações e aos deveres militares estatuídos nas leis, nos regulamentos, nas normas e disposições em vigor que fundamentam a organização militar, desde que não incidindo no que é capitulado pelo Código Penal Militar como crime. Assinale a única alternativa que não configura contravenção disciplinar, conforme disposto no regulamento disciplinar para a Marinha. É uma questão que está prevista no artigo 7º e que provavelmente ele vai descaracterizar. Nós não falamos contravenção disciplinar, é ação ou omissão que contraria as leis, as normas e o regulamento? Por exemplo, vou dar um exemplo de contravenção disciplinar. Ausentar da sede sem autorização. Ausentar da sede é contravenção disciplinar? Não. Agora, sem autorização? É. Então, é isso que ele vai fazer aqui. Ó. Então, vamos lá. Dirigir-se ao superior para tratar de assuntos de serviço ou de caráter particular em inobservância à via hierárquica. É contravenção disciplinar? Deixar o subalterno que era uniformizado trajando a paisana de cumprimentar o superior quando uniformizado ou em traje civil, desde que o conheça, ou deixar de prestar-lhe as homenagens e sinais de consideração e respeito previstos nos regulamentos militares. Retardar o cumprimento de ordem recebida da autoridade competente. Eu acho que está faltando aqui, né? Tem que ter um motivo justo. Se você tem um motivo, você não cometeu contravenção. Aconselhar ou concorrer para o... Aqui tem que ser intencionalmente, né? Aconselhar ou concorrer para o não cumprimento de qualquer ordem de autoridade competente ou para o retardamento de sua execução. Deixar o oficial presente em solenidade interna ou externa, onde se encontre superiores hierárquicos, de apresentar-se ao mais antigo e saudar os demais. Vamos ver o que ele trouxe aqui. Sem justo motivo. Retardar não é contravenção. Agora, se você não tem um justo motivo, aí você cometeu contravenção disciplinar.
Regulamento disciplinar. Das alternativas abaixo, assinale a única que não constitui uma contravenção disciplinar. Não é contravenção disciplinar. Dirigir-se ou referir-se a superior de modo desrespeitoso. É contravenção disciplinar? É. Dirigir-se ao superior para tratar de quaisquer assuntos em inobservância à via hierárquica. Não é particular ou de serviço? Então, quaisquer serviço, não. Tem que ser particular, assunto particular ou de serviço, inobservância à via hierárquica. Aí é contravenção disciplinar. Assinale a única alternativa que constitui uma contravenção disciplinar. Faltar ou chegar atrasado a qualquer ato ou serviço que deva participar. É contravenção disciplinar? Faltar ou chegar atrasado a qualquer ato ou serviço de que deva participar, se não tiver uma justificativa, né? Ausentar-se da organização militar onde serve ou local onde deva permanecer, sem autorização. Conversar com sentinela, vigia ou plantão, ou preso, sem autorização. Penetrar nos aposentos de superior e paióis ou outro lugar, sem autorização. Deixar de comunicar à organização militar onde serve mudança de endereço domiciliar. Essa é contravenção. Aí nós temos o artigo 7º, nós vamos fazer, na próxima aula, os 84 itens em forma de exercício, para a gente identificar o que é contravenção e o que não é contravenção. Aqui está o nosso parágrafo único que eu falei. Então, nós temos 84 contravenções especificadas e temos o parágrafo único. São também consideradas contravenções disciplinares todas as omissões do dever militar não especificado naqueles 84 itens, desde que não qualificados como crime nas leis penais militares, cometidos contra preceitos da subordinação e regra do serviço, estabelecidos nos diversos regulamentos militares e determinações das autoridades superiores. Ou seja, ele já relacionou 84 situações que são classificadas como contravenção disciplinar e no final ele colocou o parágrafo único e falou assim, ó, o comandante pode também, ó, são também consideradas contravenção, toda uma omissão, dever militar não especificado. Então ele deixou aberto. O comandante não achou nenhum item desses 84 que enquadra naquela ação ou omissão, ele vai e bota aqui, parágrafo único do artigo 7º e segue o barco. As contravenções disciplinares são classificadas em graves e leves, claro. O comandante leva em consideração a gravidade da contravenção disciplinar. Nós não falamos que é toda ação ou omissão que contraria leis, normas e regulamento? Se o dano for muito grave, a contravenção é muito grave. Se o dano for leve, a contravenção é leve. Por exemplo, o militar chegou atrasado. O outro militar faltou ao serviço. O militar chegou atrasado para render o serviço, o militar faltou ao serviço. Qual trouxe maior dano? À disciplina ou ao serviço? Quem faltou, com certeza. Então, a pena não pode ser a mesma. E além disso aqui, ele ainda leva em consideração as circunstâncias. Se o cara é reincidente, se o cara premeditou, tudo isso aí vai agravar a pena. Contrapartida, se o cara tem bons antecedentes, se o cara é um militar exemplar, se ele tem menos de 6 meses, se ele tem bons serviços prestados, com certeza ele vai diminuir a pena. Então, a contravenção disciplinar é classificada em grave ou leve, de acordo com o dano que trouxer aqui, disciplina e ao serviço. Isso é importante para nós. No concurso de crime militar e contravenção disciplinar, ambos de idêntica natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Falamos isso lá no artigo 6º, né, quando nós falamos de contravenção disciplinar. Pena relativa ao crime. Então, não existe essa situação
crime e contravenção. Logo no parágrafo único, ele vem aqui e fala, no caso de descaracterização. Quem descaracteriza é o juiz. Quem descaracteriza é o juiz. Por exemplo, embriaguez a bordo. Embriagar-se a bordo e comportar-se de maneira que contraria o RDM, contraria as leis, as normas do regulamento, é contravenção disciplinar. A mesma embriaguez a bordo está estatuída no artigo 202 do Código Penal Militar como crime. Só que ele fala embriagar-se a bordo estando de serviço. Os dois não estão a bordo? Os dois estão a bordo. Os dois não embriagar? Embriagar. Qual é a diferença? É que um está de serviço. Aí uma situação real que aconteceu. O militar, na base de Rio Miriti, o soldado, sexta-feira, tem aquela cachaçinha, aquela feijoada e etc., né? aquele almoço melhorado. O soldado saiu do posto, meio-dia, foi para o rancho e chapou o coco. Chapou o coco, bebeu e foi embora para a guarda dormir. Até aí, ninguém está sabendo de nada, né? Claro que os colegas estão sabendo. Aí chegou a hora de render, foi chamar e ele foi e reagiu e teve uma agressão. Até aí, contravenção disciplinar. Só que o comandante, por ele estar de serviço, enquadrou como crime. Militar embriagou-se a bordo estando de serviço. Enquadrou como crime. Auto-prisão, presídio, comunicou o juiz. 2 dias depois, acho que 2 dias depois, o juiz descaracterizou. Aí eu pergunto, houve o crime? Para o comandante, houve o crime. Por quê? Porque ele estava de serviço, estava o nome dele lá, sentinela, caracterizou e enquadrou ele no Código Penal, prendeu, fez a parte dele. Quando chegou lá, o juiz falou assim, se ele estava de serviço, como é que ele estava dormindo? Não, é porque lá são 3. Então tem um retém, né? O cara que está na hora, e o folga e o retém. Então, são 3 no serviço, sim, mas quem estava de serviço na hora? Quem estava de serviço era o colega dele. Então, ele não estava de serviço. Olha aí. Para o juiz, só está de serviço quem está na hora, com a responsabilidade pela segurança. Ele, tanto não estava de serviço, que ele estava deitado, ele estava dormindo quando foi acordado. Então, ele pode ter embriagado a bordo, ele pode ter escalado para serviço, mas naquele momento ele não estava de serviço. Houve descaracterização. Então a descaracterização é exatamente essa. A autoridade enquadra como contravenção disciplinar, como crime. Quando chega lá o juiz fala, não, isso não é crime não, pune como contravenção disciplinar. Ele não era, ele era o de folga. Ele era o retém, mas ele não estava com fuzil, ele não estava fazendo serviço de segurança, de proteção da OM. Então, descaracterizou, voltou e ele pegou 5 dias de prisão rigorosa e acabou a história. Entenderam? Então, essa é a descaracterização. Quando houver enquadramento como crime ou contravenção disciplinar, pune somente o crime, mas o juiz pode descaracterizar. Nesse caso, descaracterizou de crime para contravenção disciplinar, embriagar a bordo e comportar de maneira incondizente com o regulamento militar, e a autoridade a qual ele está subordinado que vai impor a pena. Como poderia vir isso na prova? Ele poderia perguntar para vocês, quem pune? Quando houver descaracterização, quem pune? E a resposta é qual? A autoridade a qual o contraventor está subordinado.
Por que ele fala assim? A autoridade a qual o contraventor está subordinado. Porque a justiça é lenta. E às vezes esse cara nem está servindo mais nessa OM. Aí ele manda para essa OM, o juiz descaracteriza, manda para essa OM, e essa OM manda para a OM onde o militar está e comunica o juiz a pena imposta. Agravantes, atenuantes, justificativas e dirimentes. Vamos lá. Agravante. Gente, a mais importante das agravantes é essa aqui para a nossa prova, porque o resto tudo é lógico. Agravante. Reincidência, conluio de 2 ou mais pessoas, premeditação, praticado com ofensa à honra por honor, praticado durante o serviço ordinário, ter sido cometido estando em risco de segurança, maus antecedentes, ter o contraventor abusado de sua autoridade funcional e ter cometido a falta em presença subordinada. Isso aqui é tudo tranquilo. Agora, cuidado com esse aqui, ó. Acúmulo de contravenções simultâneas e correlatas é agravante. Mas lá na prova de vocês, ele vai colocar aqui, ó, um não. Se aparecer aqui acúmulo de contravenções simultâneas e não correlatas, isso não é agravante. Isso já caiu na prova. Então, acúmulo de contravenções simultâneas e correlatas é agravante. Acúmulo de contravenções simultâneas e não correlatas não é agravante. E o RDM, no artigo 29, diz que quando houver acúmulo de contravenções simultâneas e não correlata, ser-lhe-ão impostas penas separadamente. E ainda diz mais, se o máximo da pena for superior a 10 dias e for prisão rigorosa, tem que cumprir com espaços de 5 dias. Ok? Então, para nós, acúmulo de contravenções simultâneas e correlata é agravante. Acúmulo de contravenções simultâneas e não correlatas não é agravante. São 2 contravenções. Tem que lançar no livro 2 vezes. Eu cito sempre o exemplo do militar que chega atrasado para render o serviço. Domingão, o cara chapou o coco no sábado, aí chega atrasado no quartel, ainda meio chumbado, 10 horas da manhã. Aí o contramestre vai e fala, pô, negão, 10 horas. Teu colega está dobrando. Aí ele vai e solta aquele palavrão, pô, não sei o quê, vai cuidar da tua vida, que você tem com a minha vida. Uma coisa é chegar atrasado, a outra coisa é de respeitar o superior. Isso é simultâneo e não correlato. O oficial de serviço lança no livro porque chegou atrasado e lança no livro porque desrespeitou os superiores. 2 lançamentos no livro, 2 audiências, 2 punições. O comandante vai dar 10 dias porque desrespeitou o superior e 5 dias de rigorosa porque chegou atrasado. 15 dias. Tem que cumprir com o intervalo de 5 dias. Fica 10 dias enjaulado, depois mais 5 dias. Então, se a pena for prisão rigorosa, tem que cumprir com o intervalo, excedeu a 10 dias, tem que cumprir com o intervalo de 5 dias. Nessa mesma situação, o militar que chega atrasado, ele rende atrasado. São 2 contravenções. Regressou atrasado, consequentemente, rendeu o serviço atrasado. Nesse caso, eu não posso lançar 2 vezes. Chegou atrasado e rendeu atrasado. Eu vou lançar o quê? Agravante. Eu vou lançar como agravante. Então, ele chegou atrasado, rendeu o serviço atrasado. Mas aí é aqui, ó, acúmulo de contravenções simultâneas e correlatas. Por quê? Correlatas porque uma deu causa à outra. Ele só rendeu atrasado porque chegou atrasado. Ok? Então, nesse caso, não posso dar 2 penas. Vai ser lançado uma vez com a agravante. E, além disso, ainda está praticado durante o serviço ordinário. É outro agravante. Ok? Então, tem que ficar claro aqui, é o simultâneo e correlato e o simultâneo e não correlato. Simultâneo e correlato é agravante. Simultâneo e não correlato não é uma agravante. São contravenções separadas. Se a pena for de prisão rigorosa superior a 10 dias, cumprir com o intervalo de 5 dias. Atenuantes.
Eu sempre digo que a agravante, o comandante leva em consideração para aumentar a pena. Tudo que o oficial lançar aqui como agravante, ele vai levar em consideração para aumentar a pena. Pô, esse cara aqui é reincidente, esse cara aqui foi um conluio de 2 ou mais pessoas, ele premeditou. Aqui embaixo tem maus antecedentes, ó, maus antecedentes. Qual é a diferença de maus antecedentes por reincidente, ou reincidente? O reincidente pratica mesmo contravenções reiteradas vezes. Chegou atrasado, chegou atrasado, chegou atrasado, chegou atrasado. Esse é reincidente. Esse maus antecedente aqui não. Ele desrespeitou, ele chegou atrasado, ele deixou de fazer a continência. Então, ele pratica várias contravenções disciplinares. Esse cara tem maus antecedentes, ele já praticou várias contravenções. Esse cara aqui é reincidente. Ele pratica sempre ele sempre chega atrasado. Esse é reincidente. Aqui o comandante leva em consideração para reduzir a pena. Então ele olha para a cara do coitadinho ali que cometeu a contravenção e fica com pena dele. Então ele vai reduzir a pena. Por quê? Porque esse militar tem bons antecedentes militares, ele é conceituado, ele já prestou bom serviço. Coitadinho, ele é novinho, tem 18 anos, inexperiente. Tempo de serviço militar de 6 meses. Chefe, eu sou novo aqui, eu não sabia. Né? 6 meses de serviço. Prestação anterior de serviço relevante já reconhecido. Pô, esse cara aí já prestou grande serviço. Olha as folhas dele, as alterações dele. Tratamento de serviço ordinário com rigor não autorizado pelo regulamento militar e provocação. São 2 atenuantes que a gente pode confundir como agravante. E eles normalmente exploram isso. Por quê? Porque o tratamento de serviço ordinário com rigor não autorizado não é o contraventor que fez, ele sofreu essa ação. Alguém tratou ele no serviço ordinário com rigor não autorizado e ele reagiu. Na reação dele, ele cometeu a contravenção disciplinar. Ele foi provocado, ficou o tempo todo ali, ó, provocação. Então, ele pode ter sido tratado com rigor não autorizado, por exemplo, o sargento manda o sentinela pagar flexão. Aonde está escrito isso, que o mais antigo pode mandar o mais moderno pagar flexão? No meio do pessoal da armada não tem não, mas de fuzileiro é o tempo todo esse negócio. Chegou atrasado, cai com 10. Se o cara se recusar, ele não pode fazer nada. Por quê? Porque tratamento, serviço ordinário com rigor não autorizado pelo regulamento militar. Chegou atrasado, bota no livro. Agora, castigo físico, não está. Provocação. Fila ali do rancho, o cara o tempo todo dando selinho na cabeça do outro. Para com isso, para com isso. Aí o cara chega, vai na guerra não. Aí, daqui a pouco o cara dá uma cotovelada, ó, vias de fato. Dá um soco, o cara cai lá, porra, agressão. Agressão física é contravenção disciplinar. Pô, chefe, eu só fiz isso que eu avisei várias vezes e ele ficou o tempo todo fazendo. Foi provocado. Então, cuidado com tratamento de serviço ordinário com rigor não autorizado, é o contraventor que foi tratado com rigor não autorizado, e provocação, é o contraventor que foi provocado. A reação dele é que é contravenção. Diga. Não sabia, entraria como justificativo de dirigente, na verdade. Sim. Então, plenamente comprovado que a pessoa não sabia. Não sabia. E ali, tratamento de serviço com rigor não autorizado. Beleza, ali está dizendo que entra como atenuante, correto? É atenuante. O militar vai ser, na teoria, vai ter feito uma contravenção, mas vai atenuar a pena dele. Vai atenuar. Essa é a questão dos 10 flexões. Ele vai descumprir uma ordem, até que seja absurda. Mas não deixa de cumprir, deixou de cumprir ou não. Entendeu? Compreendeu? Entendi o que você falou. É uma questão que o rigor não autorizado, mas ele deixou de cumprir. Sim, mas aí quando for, a maioria das coisas que eu falo aqui é situação que já aconteceu. O sargento chega na guarita e o cara está desatento. Aí ele desce, paga a flexão. Aí mandou o cara rolar na lama.
Aí o cara chegou o momento e falou, não vou fazer mais isso não. Aí foi, então vou botar no livro, você está desatento. Aí quando chegou lá na audiência, o militar vai e abre o jogo. Ó, aconteceu isso, isso, isso e isso. Por isso que eu descumpri. Entendeu? Então, tanto nesse aqui do menor de 6 meses, menor de 18 anos, é a forma de eu passar a matéria e falar para vocês, ó, menor de 18 anos, pô, o cara é novinho. Aí o comandante fala, não, vou diminuir a pena porque ele é novo. Menor de 6 meses, pô, o cara é inexperiente. Ele quase não... Ele não está sabendo ainda o que tem que fazer, ele não tem maturidade ainda, menos de 6 meses de serviço, aí ele vai diminuir a pena. O tratamento aqui, o cara reage. E quando ele reage, ele comete contravenção. Aí o comandante fala, vou diminuir a pena, porque provavelmente ele só cometeu contravenção porque foi tratado com rigor não autorizado. A mesma coisa de provocação. Eu vou diminuir a pena, vou atenuar a pena dele, por quê? Porque provavelmente ele só cometeu a contravenção porque ele foi provocado. E as justificativas de dirimente? E as justificativas de dirimente? Ignorância plenamente comprovada da ordem transgredida. Olha o que ele diz, plenamente comprovado, tem que estar comprovado que a ordem que ele transgrediu, ele ignorava totalmente. Regresso para o OM, por aqui só entra carro, por aqui entra os pedestres. Aí o cara desavisado, porque está chegando na OM naquele dia, ou se apresentou no dia anterior, ele entra andando junto com os carros. Opa, bota no livro, deixou de cumprir. Ignorância plenamente comprovada da ordem transgredida. Força maior é o caso fortuito plenamente comprovado, evitar mal maior é o dano ao serviço. As duas caminham juntos. Uma é coisa da natureza, outra é o estado de necessidade. Um alagamento, um fogo. A gente sabe que pegar a viatura ou embarcação ou aeronave sem autorização da autoridade competente é contravenção disciplinar. Mas aí a garagem está alagando, o cara vai lá e pega o carro sem autorização e tira do local. Pô, cometeu contravenção disciplinar. O militar está andando no pátio, daqui a pouco o colega cai, bate com a cabeça, está ali sangrando, ele vê uma viatura ali, pega o colega, bota na viatura e leva para a enfermaria. Cara, como é que você vai pegar o carro sem autorização da autoridade competente? Mas era uma situação de necessidade. Ok? Então são situações que cometeu contravenção? Cometeu. Em ambos os casos aqui, ele cometeu contravenção disciplinar. Por quê? Porque aquela ação ou omissão por ele praticada está no artigo 7º do RDM como uma ação ou omissão que contraria as leis, as normas e o regulamento. Então, cometeu contravenção. Só que a situação dele aqui se justifica. Essa ação ou omissão se justifica. Por quê? Porque era isso que o comandante queria que acontecesse. Era o procedimento que ele tinha que fazer realmente. É pegar e dar o atendimento àquele que foi ferido, é tirar a viatura para ela não pegar fogo, para ela não ser inundada pela água, etc. Dentro dos exemplos que eu dei. Então, nessas situações aqui, força maior ou evitar mal maior, dando ao serviço à ordem pública. Então, ele cometeu contravenção? Cometeu. Então, por isso que a gente diz que a agravante, ele aumenta a pena, a atenuante, ele reduz a pena, e a justificativa e dirimente, nenhuma pena será aplicada. Por isso que ele diz que é justificativa. Está justificada a sua ação ou omissão, embora contraria as leis, normas e regulamentos. Nenhuma pena será imposta. Ordem superior hierárquica, dispensa comentário. Por que você fez? Eu fiz porque fulano mandou. Esse superior hierárquico, com certeza, tem que ter a ascendência funcional sobre o subordinado, né? Tem que saber também a situação. Legítima defesa própria ou de outrem. Nós já vimos prova que eles tiraram somente própria. Não, é própria ou de outrem, a legítima defesa. Pode ser para sua integridade física ou integridade física de outra pessoa. E aí fica difícil, porque a gente tem que saber o que é a legítima defesa, né? Quando você está em legítima defesa. Segundo a
a lei penal, age em legítima defesa aquele que, usando os meios moderados, repele uma injusta agressão. Meios moderados, injusta agressão. A si ou a outrem. Então, está em legítima defesa, está justificado, nenhuma pena será imposta. As contravenções definidas e classificadas no título anterior serão punidas com penas disciplinares. E as penas disciplinares são as seguintes. Vamos passar para o meu quadrinho aqui, que o meu quadrinho é o melhor. 8 contravenções disciplinares, 8 penas disciplinares. Afastamento de função de atividade, repreensão, prisão rigorosa até 10 dias, prisão simples até 10 dias, exclusão do SAM a bem da disciplina, licenciamento do SAM a bem da disciplina, impedimento até 30 dias, serviço extra até 10 dias. Quantas penas nós temos? 8. Nós temos somente 8 penas disciplinares. Mas no RDM, nós temos admoestação e detenção. Lembrando que a admoestação não é pena, é somente a chamada de atenção do superior para o subordinado para um fato que pode ser considerado como contravenção disciplinar. Ainda não é. O cara chega 5 minutos atrasado, negão, ó. Segunda vez que estou vendo você chegar atrasado. Isso pode ser considerado como contravenção disciplinar. Isso é uma admoestação. Na linguagem popular, a gente fala de um totó. Não é isso? Levou uma bronca. Essa é a admoestação. Mas é pena? Não, a admoestação não é pena. E a detenção? A detenção está prevista no RDM, mas não está prevista como contravenção disciplinar. Quando a autoridade deseja que um fato seja esclarecido, ele pode deter o militar. Se houver indício de crime, ele abre o IPM. Se ele quer só esclarecer, ele abre uma sindicância. Aliás, matéria de vocês. Então, durante o período da sindicância, num fato que está sendo apurado, ou de um IPM, no caso de indício de crime, o militar poderá ficar detido. O RDM ele não fala qual o prazo dessa detenção. Ele não fala quanto tempo o militar pode ficar detido para averiguação de uma contravenção disciplinar ou de uma sindicância ou de um IPM. Ele não fala. Mas o Estatuto dos Militares, ele é bem claro. E o RDM é um decreto que regulamenta o Estatuto. Certo? O RDM está previsto no Estatuto dos Militares. Lá está previsto que as Forças Armadas farão seus regulamentos disciplinares. E ele diz, no Estatuto dos Militares, ele diz que a pena de prisão, detenção ou impedimento não pode ser superior a 30 dias. A prisão, detenção ou impedimento não pode ser superior a 30 dias. Logo, a gente entende que a detenção aqui para averiguação de sindicância ou de IPM não pode ser superior a essa detenção, superior a 30 dias. E até em cima disso a gente vê também os prazos lá do IPM da sindicância, não é isso? Mas então, admoestação e detenção não são penas, ok? Vamos às penas. Pena privativa dos oficiais da reserva remunerada em função de atividade. Afastamento de função de atividade. Só para oficiais? Só. Os oficiais da reserva remunerada em função de atividade podem ser punidos com a pena de afastamento de função de atividade. Quem impõe essa pena? Privativo do comandante da Marinha. Só o comandante da Marinha pode impor a pena de afastamento de função de atividade. O RDM está desatualizado e fala ministro da Marinha. Então, antes de ler ministro da Marinha, leia-se comandante da Marinha. Ok? Repreensão, prisão rigorosa até 10 dias e prisão simples até 10 dias são as 3 penas que se aplicam a todos os militares. Do comandante da Marinha ao marinheiro mais moderno. Repreensão, prisão simples, prisão rigorosa até 10 dias. Todos eles. Essas penas aqui são as penas comuns a todos os militares.
Exclusão. Então, oficial só tem isso. Repreensão, prisão simples, prisão rigorosa e, se tiver em função de atividade, afastamento de função de atividade. E isso aí só se for da reserva remunerada ou reformado. Daqui para baixo agora, nós só temos as penas para as praças. Exclusão. Observa que nós temos exclusão para suboficial e não temos licenciamento para suboficial. Por quê? Nós temos exclusão para suboficial e não temos licenciamento para suboficial. Porque a exclusão é para quem tem estabilidade assegurada. E licenciamento é para quem não tem estabilidade assegurada. Logo, nós não temos nenhum suboficial sem estabilidade. Sargento tem. Certo? Exatamente. Por quê? Porque o artigo 50, letra alfa do Estatuto dos Militares, diz que as praças de carreira adquirem estabilidade aos 10 anos de efetivo serviço. Ok? Se as praças adquirem estabilidade aos 10 anos de efetivo serviço, passou de 10 anos, ele vai ser excluído. Não tem 10 anos, licenciado. Então, não tem licenciamento para suboficial. Tem exclusão. E aí, nós vamos lá no artigo 32, que nós falamos aqui. Essa exclusão aqui para suboficial, existe duas formas de exclusão. A bem da disciplina do conveniente de serviço, letra alfa, e por incapacidade moral, letra bravo. Aí ele diz que a letra alfa, licenciamento da bem da disciplina do conveniente de serviço, é aplicada às praças de graduação inferior a suboficial, que for punido no espaço de 1 ano com 30 dias de prisão rigorosa. E a exclusão a bem da disciplina por incapacidade moral. Aí vem a letra B e diz, as praças serão excluídas a bem da disciplina por incapacidade moral, quando julgar merecer por um conselho de disciplina. Beleza? Impedimento. Sargento tem impedimento até 30 dias. E serviço extra até 10 dias, somente para cabos, soldados e marinheiros. Ok? Então, essas são as penas e essas são as pessoas que são punidas com essas penas. As praças da reserva ou reformada aplicam-se as mesmas penas estabelecidas nesse artigo, de acordo com a respectiva graduação. Sim, praças da reserva ou reformada aplicam. Agora, quem aplica essa pena? Comandante Distrito Naval da jurisdição. Não será considerado como pena a admoestação que o superior fizer ao subalterno, mostrando irregularidade aplicada no serviço ou chamando sua atenção para fato que possa trazer como consequência uma contravenção disciplinar. Não será considerado como pena o recolhimento em compartimento fechado com ou sem sentinela, bem como a aplicação de camisa de força ou algema ou outros meios de coerção física a quem for atacado de loucura ou excitação violenta. Questão caiu na prova, não é isso que nós comentamos aqui. Olha agora o que diz o artigo 25. Não será considerado como agravação da pena deste artigo a reclusão do oficial, suboficial ou sargento, camarote com ou sem sentinela, quando sua liberdade puder causar dano à ordem ou à disciplina. Por que eles colocaram isso aqui? Porque a pena de prisão rigorosa para cabos, soldados e marinheiros é prisão fechada, nós vamos ver daqui a pouco. É prisão fechada. Enquanto que para oficiais, suboficiais e sargento, é no compartimento da OM que couber a seu círculo. Se for cabo, soldados e marinheiro, sem prejuízo de serviço, exceto confiança e responsabilidade. Aí vem a situação. E se o oficial for atacado de loucura ou excitação violenta? Se a liberdade do oficial, suboficial ou sargento puder causar dano à ordem ou à disciplina, mesmo assim ele não pode ser colocado em prisão fechada? Pode. Inclusive ele fala aqui,
pode colocar camisa de força, pode colocar algema, pode colocar outro meio de coerção física. Nessas duas situações. Então, isso aqui o legislador quis fazer o quê? Dar uma salvaguarda para o comandante da OM. Você não pode punir ele de prisão fechada. O sargento, o suboficial e o oficial. Mas, nesses casos aqui, está autorizado colocar camisa de força, colocar algema, qualquer meio de coerção física, e está tudo bem. Não é considerado como agravação da pena. Por uma única contravenção não pode ser aplicada mais de uma punição. Cada contravenção, uma punição. Cada contravenção, uma punição. E nós vimos aqui, né? Qual é a punição? Você não pode dar um dia de impedimento e uma repreensão. Um dia de impedimento e um serviço extra. Um dia de prisão simples e um dia de prisão rigorosa. Não. Cada contravenção, uma punição. Se vai ser impedimento, é só impedimento. Se vai ser prisão simples, é só prisão simples. A punição disciplinar não exime o punido da responsabilidade civil que lhe couber. Claro, se você cometeu contravenção e a contravenção trouxe prejuízo à Fazenda Nacional, além de cumprir a pena disciplinar, você vai indenizar o prejuízo à Fazenda Nacional. A gente ouve muito falar assim, não, eu já fui punido, está sendo punido 2 vezes. Aí eles foram colocar isso aqui. Não, não posso ser punido 2 vezes. Eu peguei 10 dias de prisão rigorosa porque eu saí com a viatura sem autorização e bati a viatura. Negão, você saiu com a viatura sem autorização, 10 dias de prisão rigorosa. Agora, o conserto da viatura custou R$3.000. Vou descontar do teu pagamento. Por isso tem que abrir a sindicância. Então, a punição não livra o punido da responsabilidade civil que lhe couber. Competência e jurisdição. Qual é a regra? Quem pune é o titular da OM. O resto são exceções. E quantas exceções nós temos? 3. Para não ser o comandante da OM a punir o militar. Tem competência para impor penas disciplinares às seguintes autoridades. Todos os militares da Marinha. Presidente da República, comandante da Marinha. Sim, presidente da República, comandante da Marinha. Quando a gente fala isso aqui, o cara fala assim, mas aonde entra o ministro da Defesa aí? Porque ele está entre o comandante da Marinha e o presidente da República. Aonde entra o ministro da Defesa? Em lugar nenhum. Ele não faz parte da hierarquia. Ele não faz parte da cadeia de comando, o ministro da Defesa. E a gente vê isso muito claro, sabe aonde? No cerimonial. No cerimonial da Marinha a gente vê isso bem claro. Porque se o comandante da Marinha chegar a bordo de uma organização militar, arria todas as bandeiras e issa comandante da Marinha para bordo. Arria todas. E issa comandante da Marinha para bordo. Até o titular da OM, sim, ele faz parte da cadeia de comando. Oi? Segunda defesa. O comandante militar, caso. Ele poderá ficar? Não. Ele será considerado como ministro da Defesa ou como... Ministro da Defesa. Porque é funcional, é a função. Entendeu? Então, ele está ali como ministro. Então, como eu estava falando, se chegar o comandante da Marinha, bandeira a bordo, está a flâmula do comandante içada, chegou qualquer autoridade superior na cadeia de comando, arria e isso é da autoridade que chegou. Se não é da cadeia de comando, é mais antigo que o comandante, a Adrícia de Boreste sinaliza ali, oficial superior ou almirante, que tem as bandeiras próprias, na Adrícia de Boreste. E a do comandante continua lá. Chegou a autoridade superior, arria. Chegou o comandante da Marinha, arria tudo. Bota só o comandante da Marinha lá. E o ministro da Defesa? Se ele chegar na OM do navio, mantém a flâmula do comandante no topo e bota na Adrícia de Boreste, ministro da Defesa, para bordo. Quem vai ficar no topo? Maior autoridade da cadeia de comando daquela OM. E Boreste, eu vou sinalizar ministro da Defesa. Então aí a gente já vê que ele não faz parte da cadeia de comando. Tanto é que ele não foi relacionado ainda como autoridade que pode punir
os militares. Os comandos aos seus comandados e aos que servem sob sua direção ou ordem. Aí entra a cadeia de comando. Então é a primeira exceção. Qual é a primeira exceção? Autoridade superior na cadeia de comando. Até o comandante da Marinha. Ok? Chefia de estabelecimento ou repartição for exercido por servidor civil, o oficial mais antigo da ativa. Não precisa, nós já vimos uma prova que é o oficial da Marinha mais antigo. Não. É qualquer oficial mais antigo. Pode ser do Exército, pode ser da Aeronáutica. Tem que ser da ativa. E é o mais antigo da OM. Agora, o que ele vai utilizar, a legislação que ele vai utilizar, é o regulamento disciplinar. Porque o contraventura é da Marinha. Se for do Exército, ele usa o do Exército. Se for da Aeronáutica, ele usa da Aeronáutica. Agora, quem vai punir, ele só fala que é o oficial mais antigo da ativa da OM. E aqui ele diz, os almirantes poderão delegar esta competência no todo ou em parte a oficiais subordinados. Sim, ele não diz que deverão. Eu chamo sempre a atenção, os almirantes não deverão, os almirantes poderão. Ele pode continuar punindo ou ele pode delegar no todo ou em parte. No todo ou em parte. Normalmente o que acontece é que os almirantes delegam competência, se você for procurar o regimento interno ou a organização administrativa da OM, você vai ver lá que compete, normalmente, o chefe do Estado-Maior impor pena disciplinar às praças. Mas ele não delega para os oficiais. Por isso que ele diz do todo ou em parte. Então ele delega normalmente, eu estou falando que é padrão isso, que existe, cada almirante faz o seu regimento interno, a sua organização administrativa, então ele pode delegar a punição das praças e ele permanece impondo. Para a nossa prova, os almirantes poderão delegar no todo ou em parte essa competência aos oficiais, ao oficial subordinado. O comandante de força observarão a competência preconizada na OGSA. E a OGSA diz que a responsabilidade dos oficiais quando exercício de comando impor pena disciplinar, é a regra. E a OGSA diz, nas OMs comandadas por almirante, a delegação de competência para imposição de pena disciplinar deverá ser explicitado no regulamento interno ou organização administrativa da OM. Isso aqui nós vamos ver lá na OGSA também, né? Que as forças, navios, unidades aéreas e unidades fuzileiros navais são criados de acordo com a organização administrativa e a organização de combate. É isso? Organização administrativa e organização de combate. As OMs de terra são criadas de acordo com 3 documentos fundamentais: ato de criação, regulamento e regimento interno. Essa questão, inclusive, nós colocamos no simulado. Quando a OM for criada de acordo, for OM de terra, qual documento que vai ser delegado competência no todo ou em parte para oficiais subordinados impor pena disciplinar? Se é OM de terra, regimento interno. Se for força, navio, unidade aérea, unidade de fuzileiros navais, organização administrativa. Vamos falar muito sobre isso lá na OGSA, ok? Aqui, o que nós temos que saber é que quem impõe pena é o titular da OM e que existem 3 exceções. Primeira exceção, autoridade superior na cadeia de comando. Segunda exceção, organizações comandadas por civis. Quem impõe pena é a autoridade mais antiga, é o oficial mais antigo da ativa da OM. E terceira situação, os almirantes poderão delegar no todo ou em parte a delegação de competência para impor pena disciplinar. E eles vão fazer isso através de organização administrativa e organização de combate. Pena de licenciamento e exclusão do serviço ativo da Marinha será imposta pelo ministro da Marinha, não, pelo comandante da Marinha, né? Ou por autoridade que dele tenha recebido delegação de competência. A pena de licenciamento do SAM ex officio a bem da disciplina será aplicada às praças prestando serviço militar pelo comandante de distrito naval. Isso aqui está falando do serviço militar obrigatório, dos conscritos.
Ou o Comando Naval, que nem temos mais, né? O último que nós tínhamos era o Comando Naval da Amazônia Ocidental, que virou distrito, onde ocorreu a incorporação de acordo com o regulamento da Lei de Serviço Militar. A pena de dispensa de função de atividade será imposta privativamente pelo ministro da Marinha ou comandante de Marinha. A quem é imposta essa pena? Oficiais da reserva ou reformada em função de atividade, só para eles. Os comandantes do Distrito Naval ou Comando Naval têm competência para aplicar punição aos militares da reserva ou reformados, sim. Questãozinha lá do fuzileiro lá, quem aplica a pena aos fuzileiros, o fuzileiro naval da reserva remunerado ou reformado? Todos eles, não faz distinção. Militares da reserva remunerado ou reformado, área do Comando 1º Distrito Naval. Quando duas autoridades, ambas com jurisdição disciplinar sobre o contraventor, tiver conhecimento da falta, caberá o julgamento à autoridade mais antiga ou a mais moderna, se o seu superior assim o determinar. Ok? Então está o titular da OM e o seu comissup, né? Vocês estão lá no CIAW, fazendo o curso de oficial, comete a contravenção disciplinar. E quem presencia essa contravenção disciplinar? O comandante CIAW e o diretor de ensino. Quem deveria punir? O diretor de ensino. Por quê? Porque ele é o comissup. Ele manda naquela OM também. Tanto é que, quando ele está a bordo, eu vou arriar a flama do comandante e sai do comissup para a bordo. Então, se ele presenciou a contravenção disciplinar, cabe a ele impor a pena disciplinar. Mas ele pode determinar, olha a expressão, ele pode determinar a autoridade mais antiga ou a mais moderna, se o seu superior assim o determinar. Ele pode determinar. E se ele determinar que o mais moderno puna, o mais moderno vai punir e informar. Olha só. A autoridade mais moderna deverá, gente, cuidado com isso. Deverá e poderá. Caiu na prova do ano passado. Deverá manter o mais antigo informado a respeito da falta, dos esclarecimentos que fizerem necessário, bem como, quando julgar a falta, participar a pena imposta e os motivos que orientaram a sua disposição. Então, ele vai punir, informar a autoridade superior que determinou qual foi a pena imposta, e essa autoridade aqui, nós vamos ver lá na frente, que ela pode aceitar a pena imposta, ela pode reduzir a pena imposta, pode aumentar a pena imposta, pode cancelar a pena imposta, pode relevar o cumprimento da pena imposta. A autoridade superior pode tudo. Por isso que ela tem que punir e participar da pena imposta e os motivos que orientaram a sua disposição, para ver se ele vai aceitar aquela pena imposta. Isso é o que está no papel, mas a gente sabe muito bem que o cara, antes de impor a pena disciplinar, ele vai conversar com a autoridade e falar, vou dar 10 dias, vou dar 5 dias, vou dar só uma repreensão. E aí nós chegamos no final da primeira aula. Vamos parar por aqui, porque senão vocês vão perder a outra aula de lá. Na próxima semana, nós vamos chegar aqui e vamos fazer o exercício do artigo 7º do RDM. Vamos fazer e terminar essa parte de estatutos militares aqui, e provavelmente, que é pouca coisa daqui para frente, provavelmente na próxima aula a gente já entra nos estatutos militares, lá nos ética, dever e valor, e direitos e prerrogativas. Ok, pessoal? Foi uma satisfação rever alguns e conhecer os demais. Daqui para frente, todos os sábados, teremos um encontro às 7 horas aqui. Doeu?